Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos falar sobre política, sobre economia, tanto local, estadual, quanto nacional. Vamos falar sobre o futuro do Brasil, para onde é que o Brasil está caminhando, para onde é que o Piauí está caminhando, fazer uma avaliação de tudo isso. E para falar sobre esse tema, eu trouxe alguém que conhece esse métier pela sua experiência e a sua vivência como empresário bem-sucedido do Piauí, como ex-secretário de Indústria e Comércio do Estado, como ex-senador da República. Então você já sabe que eu estou falando de João Vicente Claudino, JVC para os amigos, e eu queria saber se está tudo bem com o senhor. Tudo bem, Douglas. É uma grande alegria nós retornarmos aqui e discutirmos a situação nacional. Vamos conversar, bater papo. Bom, vamos começar falando do Brasil, né? Brasil de 2025. O senhor imaginava esse Brasil? Olha, o Brasil, ele não se dissocia hoje na economia globalizada da situação mundial. E o cenário para 2025, além dos conflitos que estão hoje ainda transcorrendo na Rússia, Ucrânia e ainda Israel e o Hamas, pela faixa de Gaza, e agora se estende, enquanto o presidente Trump disse que conseguia acabar com a guerra num telefonema, não conseguiu, nas conversas ainda. Está rolando, né? E já está iniciando outro ali no Iêmen, né? Contra o Houthis. Então, tudo isso afeta economicamente o mundo. A própria política comercial americana também afeta o mundo. O Brasil, que o presidente criticou tanto a conduta no combate à inflação por parte do Banco Central, do Campos Neto, e agora tem o presidente alinhado à política do governo, que é o Galípolo, mas ele continua tomando as mesmas medidas de uma maneira responsável no combate à inflação, mantendo a política de aumento da Selic para conter o aumento de inflação. Agora, em fevereiro, nós tivemos a maior taxa para fevereiro em mais de 20 anos. O senhor está falando da inflação. Da inflação, maior taxa. Então, isso em função, eu assisti um debate há uns 10 dias atrás, do presidente do Banco Central, o Galípolo, em São Paulo, e ele dizia da questão da credibilidade em função do superávit primário do Brasil, da dívida pública que aumentou quase 8%, é uma dívida imensa, certo? Então, tudo isso afeta a condução econômica. Hoje, o governo lança aí toda essa questão de isenção de imposto de renda, uma faixa que é muito grande, pode beneficiar muita gente, mas isso é um custo muito grande para o restante do Brasil. Depois eu quero que o senhor explique isso direitinho. Nós temos até que entender, porque esse projeto começou a tramitar agora, já há uma resistência muito grande, mas não se isenta sem conseguir buscar... Compensar, né? Compensar de outra maneira. Inclusive, legal, da lei de responsabilidade fiscal, da lei Candir, não é isso? Tudo. Tem que mostrar de onde vai compensar tudo isso. Então, há uma situação dessa natureza. Eu vou lhe dar só aqui um dado, voltando ao tempo que eu era senador. Se pegássemos, em 2015 eu deixei meu mandato, se pegássemos o valor das emendas de Senado e Câmara Federal em 2015 e reajustasse para 2025, nós teríamos hoje um volume de emendas em torno de 15 bilhões de reais. Está em 50. O senhor está falando no todo? No todo. Está em 50. Você vê como... Os 81 senadores. Os 81 senadores, 513 deputados, que agora já há um projeto para aumentar para 527. Certo? Criar mais 14 vagas para não tirar vagas, 2 do Piauí, uma da Paraíba, uma de Alagoas, como está essa briga já há muito tempo. Em 2010, eu era senador, já existia essa pressão muito grande. Então, o que é que acontece? Esse descontrole do orçamento e cada vez mais o orçamento na mão do legislativo e cada vez mais caro, certo? Faz com que toda essa situação econômica do Brasil, juntando a economia mundial, certo?
projetam 2025 de muita preocupação. Senador, há quem diga, eu chamo senador porque no jornalismo a gente trata sempre pelo último cargo que a pessoa exerceu. Há quem diga que da forma que funciona hoje no Brasil o Legislativo, o Congresso Nacional, que fica praticamente impossível do Executivo fazer o trabalho dele. O senhor vê dessa forma? Vejo porque eu não me lembro aqui qual foi a instituição que mostra que o Legislativo brasileiro, e principalmente, por que chegou a esse ponto? Nós temos que retornar e mostrar o porquê que chegou a isso. Primeiro, pela a situação após o impeachment da Dilma, veio o governo Michel Temer, ameaças de impeachment ao presidente Michel Temer, tudo isso teve que se negociar muito com a Câmara Federal, com o Congresso Nacional, e cada vez mais o governo abrindo mão de parte do seu orçamento. De prerrogativas também. De prerrogativas, e transferindo essas prerrogativas para o Legislativo. Certo? Depois veio o presidente Bolsonaro, que também sofreu, veio pandemia, onde isso foi quase que uma bomba atômica jogada dentro do orçamento, isso no mundo, para todos os países do mundo, e principalmente no Brasil, tinha que se negociar de todas as maneiras, abriu-se mão cada vez mais de prerrogativas do Executivo para se transferir para o Legislativo. Então, segundo esse instituto, não há Legislativo no mundo que tenha tanta força em decidir a aplicação de recursos no orçamento quanto o Legislativo, o Congresso brasileiro. O senhor falando aí da época da pandemia, realmente ali foi uma coisa alarmante. Essa transferência de competências. O Executivo ali praticamente ficou como o tesoureiro, né? Só para pagar. Só pagar. Era feito, o Congresso virou o ordenador de despesa e o governo federal o pagador da despesa. Então sempre foi desse jeito, ultimamente, principalmente de 2016 para cá. Por isso que eu relembro esses valores, se fossem corrigidos, da minha época lá, que eu encerrei meu mandato dia 31 de janeiro de 2015 a hoje, o orçamento seria um terço do Legislativo, influenciando no orçamento nacional, para o que é hoje. Senador, vou aproveitar esse gancho aí do final do seu mandato como senador da República, para que o senhor esclareça para a gente, muita gente hoje, tanto no setor empresarial, quanto no setor político, nos bastidores, em todo lugar se questiona por que o senador João Vicente Claudino não quis se reeleger, não quis continuar na política, ou pelo menos no Senado, porque na política o senhor nunca saiu. Por que o senhor abriu mão de um mandato que para a maioria das pessoas era considerado assim, reeleição garantida? Olha, primeiro que eu nunca entendi política como profissão. Nunca não entendi política como carreira. Eu sempre entendi política como missão. Então, missão de trabalhar pelo povo do Piauí, pelo estado do Piauí. Eu, quando fui eleito, e no mês de fevereiro de 2007, estive assumindo o mandato de senador, eu tive uma discussão interessante com a Secretaria de Administração do Senado, que eles nos levam formulários para preencher de contas bancárias, para depositar os vencimentos dos senadores, e lá tinha uma pergunta que fosse riscado. O senhor quer que seja descontado para a Previdência do Senado ou regime geral de Previdência? Aí eu coloquei regime geral de Previdência. Aí a diretora à época chegou e disse: o senhor tem certeza? O senhor dos 27 senadores eleitos agora é o único que está indicando o regime geral de Previdência. Aí, por que o senhor está decidindo isso? Foi uma resistência até para eles aceitarem. Eu disse: por esse outro campo que tem aqui, profissão. Eu sou economista e empresário. Se minha profissão aí eu colocasse político, eu queria a Previdência do Senado. Mas como Previdência, como eu não tenho política como profissão, eu quero o regime geral. E assim sou aposentado no regime geral de Previdência. Não trouxe os benefícios de ser aposentado como senador da República, nem esse é o meu desejo. Segundo,
é que nós, nessa minha missão de político, na primeira metade do meu mandato, foi os últimos, o segundo mandato do presidente Lula, o Brasil viveu um momento. Já com o primeiro mandato da presidente Dilma, o Brasil, toda aquela marolinha que o Lula disse, que o mundo entrou em crise em 2008, com aquela... Uma onda tremenda, negativa, mas aqui era uma marolinha. Não, marolinha, que se cantou fantástico dentro de um momento econômico onde o Brasil nadou de braçada em relação às commodities brasileiras, de um mercado mundial para o Brasil, tendo uma boa reação para o país, e vivia um outro momento do que acontecia nos Estados Unidos e no restante do mundo. Chegando, eu não sei, essa cena eu não apago muito da memória, na primeira reunião do G20, onde o Obama foi e o Lula presente, e o Lula pegou, abraçou o Lula, o Obama, e disse: esse é o cara. É o cara, essa frase ficou, essa imagem está aí na internet para todos verem. Então, mas depois, o efeito aconteceu num primeiro mandato da Dilma, e depois se prolongou no segundo mandato. Então, e ali no segundo, já quase na metade do primeiro mandato da Dilma, estourou a Lava Jato. Estourou toda aquela situação, e eu vi o ambiente do Senado, e eu já era resistente muito, Douglas, o não pragmatismo do Legislativo, apesar de ser uma casa onde tem a maior quantidade de executivos, ex-governadores, ex-ministros de Estado, ex-presidentes de estatais, empresários que não tiveram mandato como eu, e hoje ainda existe lá, mas que estão no Legislativo, mas o tempo que se perdia para se aprovar projetos, para se discutir projetos, que tem uma necessidade muito importante. Eu fiz, nos 8 anos, parte de 2 comissões que eu achava extremamente importantes: assuntos econômicos e assuntos sociais. Assuntos sociais, toda essa vida, e nesse embate, trabalhadores, leis trabalhistas, microempresário, empresário, tudo é decidido naquela comissão. Então, havia sempre uma bancada, eu, Armando Monteiro, Francisco Dornelles, João Agripino, contra, num debate, não é contra, é um debate muito salutar, mas importante, para que cada vez mais a conta não sobrasse mais para quem quer produzir no país. Certo? Então, e eu via com a Lava Jato a previsão a partir de 2015, Douglas, muito complicada. Ali ia virar uma delegacia de polícia, como virou, acontecendo inclusive o impeachment da presidente Dilma. Então, isso me desestimulava, certo? Mesmo que meu pai me incentivava, muitas pessoas, lideranças políticas me incentivavam. O seu João era entusiasta da sua reeleição. Muito, total. Eu tive que passar vários meses para convencê-lo a não ser candidato à reeleição. Ele me estimulava muito, certo? Mas eu achava que tinha coisa que meu estômago não aguentava para o próximo, mais para frente. Eu quero perguntar ao senhor sobre isso, sobre os desafios e o que o senhor viu e que lhe assustou de certa forma dentro do Senado, mas eu queria fazer só um adendo aqui, que o presidente Obama, ele fez realmente essa declaração, colocou eu acho que aquela declaração verdadeiramente colocou o presidente Lula no cenário internacional. Totalmente. Mas que posteriormente, num livro de memórias, ele desfez essa... Is the man. Né? Ele desfez esse elogio, que eu não quero entrar aqui no particular. Bom, mas o que eu queria saber do senhor o senhor como empresário, como um homem que foi secretário, que tem uma vivência de política, um homem que, como empresário, gosta das coisas nos seus devidos lugares, gosta de ver efetivamente o retorno daquilo que está sendo feito. No Senado, o senhor deve ter se deparado com situações assim estranhas. E eu queria que o senhor, se pudesse, citar pelo menos uma dessas situações que o senhor diz: não acredito que isso ocorre no Brasil. Não, olha, se eu fosse... Eu andei muito na minha vida política com alguns políticos do estado do Piauí,
que uma longa vida política, e ele dizia assim, rapaz, tem coisa que a gente só pode botar em livro quando tiver assim, desenganado pela medicina, porque a gente coloca e depois não vai sofrer nenhuma retaliação de amizade, nem nada disso. Mas tem muitas coisas que entristecem: a falta do espírito público, a falta de compromisso com aquilo que se prega nos palanques, nas ruas, nas conversas com entidades, de se chegar lá, Douglas, e o investimento de uma campanha política que está cada vez mais proibitiva, dado até agora um cenário nas eleições que o ano passado transcorreram nos municípios brasileiros, aqui em Teresina e outros municípios, cada vez mais proibitiva, onde a pessoa tem aquela quase que obrigação de buscar se ressarcir desse, entre aspas, investimento, como se a candidatura fosse esse investimento, e tendo sucesso no mandato ele ressarcir, certo, desse investimento para poder exercer o seu mandato, certo? Então, eu presenciei coisas assim, realmente, como você diz, inimagináveis. Por exemplo? Rapaz, no dia que eu recebi um laudo médico aqui, mas, olha, a falta de, eu acho que a falta de compromisso, de espírito, né? Jamais eu vou generalizar, certo? Há pessoas, conheci muitas pessoas no Senado Federal que a missão e a vontade de defender o Brasil e o espírito público estava acima de qualquer coisa. Eu tive um contato, ele não era uma pessoa muito fácil no contato direto, mas conheci uma pessoa extremamente convicta de tudo isso, como Jefferson Pérez, que era um senador do Amazonas. Sim, lembro dele. Certo. Extremamente, inclusive se coloca até como radical, quando você defende suas convicções e quer o bem, e quer o caminho reto dentro da política, a pessoa... Eu fui chamado por alguns senadores lá em reuniões de bancada como uma ovelha branca. Rapaz, você é uma ovelha branca aqui nesse negócio. Não, eu tenho, dentro dessa minha convicção, eu quero estar caminhando, dormindo e acordando sem sobressalto. E assim eu fiz na minha vida política. Senador, 2022 nós tivemos uma eleição muito acirrada, muito dividida. O Brasil foi para aquela eleição dividida, tanto que a diferença do vencedor para o perdedor foi irrisória diante da nossa história. 2 milhões de votos. Né? E eu queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor está avaliando o governo do presidente Lula? Olha, primeiro, eu acho que nós precisamos, e isso o presidente Lula, eu até me animei quando ele disse isso após campanha, que seria um peacemaker, né, um pacificador no país, e precisa. O Brasil precisa. O país continua dividido, né, senador? O pacificador não é que você coloque todos, se destrua a ideologia ou se destrua a outra e faça uma ideologia só. Não é isso. É respeitar as diferenças. É respeitar quem pensa de uma maneira, quem pensa de outra, e caminhar, e buscar um caminho comum onde todos estejam inseridos nesse caminho comum, respeitando as diferenças. Nós vivemos hoje uma sociedade que se busca, talvez, às vezes, sectarizar, através até de determinados projetos, que se cria um percentual para isso, para uma determinada situação de gênero, ou de raça, ou de credo religioso, ou de não sei o quê. Eu fico muito preocupado, porque a gente vai sectarizando uma sociedade. Sectarizando uma sociedade. E isso... Daqui um dia a gente está igual a Índia, né? Total. Lá tem as castas. Na Índia tem as castas. E tem os intocáveis, que é aquelas pessoas... Os Dalits, né? Os intocáveis. Os intocáveis, que é aquela pessoa que fica num submundo lá, não é isso? Que não pode... É como se não tivesse acesso. Então, no maior país do mundo hoje, que já ultrapassou a China. Certo? Então, eu acho que
o presidente Lula, na minha opinião, até agora, falta nessa pacificação do país. Na condução administrativa, é aquela sempre que se cobra. É a diminuição do tamanho da máquina. Você não pode fazer um Estado... Cortar gastos, né? Cortar gastos. O presidente Lula até agora trabalhou só pelo aumento da receita. Não trabalhou a área da despesa, certo? Nós terminamos fazendo um Estado autofágico. O autofagista é aquele que o que você produz de alimento, você é o único consumidor, certo? Então você termina o que se produz o país de riqueza, tendo que alimentar a máquina pública, às vezes programas públicos de transferência de renda que se promete. Tem até o ministro, um dos ministros importantes, que é o ministro aqui do estado do Piauí, senador, ministro do estado, se promete o combate ao fim da pobreza. Para mim, o combate ao fim da pobreza é onde você não perpetua a miséria. Combate ao fim da pobreza é onde você transfere renda num momento da sua vida que é o momento que mais precisa, mas dando a ele a oportunidade de sair. É aquela a velha história de você não dar o peixe, dar a vara para pescar. Dá a vara. Então, no momento que você faz aqui nós usamos pode muito... até dar o peixe, mas dá uma vara também. Né? Também. Isso ensina, porque você... É uma frase, que é uma palavra que muito usada por nós aqui no Nordeste, de acudir a pessoa. Então, você acude naquele momento mais necessário, mas mostra a ele. Ali busca um financiamento para se fazer. Olha, quando eu fui secretário, você falou, eu fui secretário em 2 comércios, você se lembra muito bem que no governo Monsanto houve um PDV. Sim. PDV, e o secretário de administração era o ex-secretário Magno Pires, e se instituiu a ideia de diminuir a máquina, certo? Sem perseguição. Eu era secretário e lá eu não persegui ninguém e procurei fazer aqueles que eu tentei e encaminhei para o PDV, eu consegui, através, na época ainda existia, que era o presidente Osíris, do Banco do Estado do Piauí e tal, buscar financiamento. Consegui estimular 17 funcionários e buscando financiamento para oficina mecânica, oficina de eletroeletrônicos na época, geladeira, fogões, não sei o quê, e outras empresas, para que apontasse o caminho. Não era ele receber o PDV, mas também receber esse estímulo de virar ele mesmo um microempresário. Então, nesse caminho, nem se estimula a sair, e sim perpetua. Quem condenava isso lá o nosso grande mestre Luiz Gonzaga, nas suas músicas, condenava que vicia o cidadão. A esmola, né? A esmola vicia o cidadão, corrompe o cidadão, não faz, acostuma ele a isso, certo? O Brasil é um país que, quando se mede o desemprego, tem que se avaliar que esses projetos, o desemprego é contado pelo quem procura emprego. No CAGED é quem está na população economicamente ativa, mas procurando emprego e ainda não conseguiu. Essa turma que recebe, por exemplo, Bolsa Família, isso também no governo Bolsonaro e lá atrás, em outros momentos, que nasceu lá no Fernando Henrique, no combate à pobreza, com Bolsa Escola. Do Bolsa Escola, que isso foi uma lei até defendida pelo ex-governador da Bahia e senador Antônio Carlos Magalhães, pouca gente se lembra disso, certo? Que nesse ponto não era o Toninho Malvadeza, era um homem que entendia essa... Mas o que é que acontece? A gente não vê nem o combate aos desvios, que um dia desse teve pessoas de outras classes, até parente de político aqui no Piauí e outros estados recebendo, que nem precisa e nem vê essa realidade ser mudada, tá certo? Então, e não impede que essas pessoas trabalhem de uma maneira informal, não entre
para esse cálculo de desempregado e vá até assumir um subemprego, porque não pode assinar uma carteira, porque senão perde o benefício. Hoje fica difícil. Outro dia eu vi uma reportagem onde no campo você não consegue mais trabalhador para o campo, e em algumas cidades não se consegue para mão de obra, porque o sujeito não quer perder o benefício do Bolsa Família e outros benefícios, né? Então isso precisa realmente de uma releitura. Mas vamos continuar falando do Brasil, senador. Nós estamos diante de um país que está com um aumento do desemprego, nós temos um país que está com um problema grave na questão da inflação, nós temos, por outro lado, os banqueiros que nunca faturaram tanto como agora. E a pergunta que eu faço para o senhor é: essa inflação, ela favorece quem e ela é prejudicial a quem? Prejudicial ao povo. Nós vemos aí a reclamação do presidente baixando imposto de importação de produtos que nós somos, de certo modo, agora entre os maiores produtores do mundo, certo? Produtos agrícolas, onde, para mim, não combate o pior problema. Não é baixar o imposto de importação do milho, do arroz, da sardinha, não é isso. Aqui no Brasil, nós temos que combater o custo Brasil. Quanto custa produzir no Brasil? Na agricultura, o que se paga de logística de transporte nos portos brasileiros, o que se paga de importação de fertilizantes, de corretivos, de tudo isso, para produzir em todas as cadeias produtivas, na avicultura, na produção de carne, na produção de grãos no Brasil. Não vi nada diminuir disso aí. Nada. Esse é o grande insumo. Quanto custa? Nas nossas rodovias, o sistema de logística de transporte para se transportar isso, os impostos e contribuições que se incidem, certo? Na produção de tudo internamente. Não é a gente. Então, o que o senhor está dizendo é que essa política do governo para favorecer, barrar a inflação, levar comida para a mesa do trabalhador, ela não vai surtir o efeito que ele espera. De maneira alguma. Eu não acredito. Combater aí o preço da cartela de ovo, do café que está se dizendo, colocando um ovo como um vilão de tudo isso. Mas, para mim, o vilão é o custo Brasil. Eu sei que nós estamos numa economia globalizada. Eu assistia num programa nacional esse final de semana, um tipo de atividade microempresarial que eu não conhecia. Pessoas nos Estados Unidos alugando um galinheiro pequeno, com 4 galinhas para produção de ovos na sua casa. Essas galinhas vão fazer. Porque o americano, ele é o bacon, o ovo, o waffle, certo? E um suco de laranja no café da manhã. Faz parte, né? É cultural. É cultural. Então, isso aí não tem como. Então, eles estão sentindo falta. Vi também que o brasileiro, no início dos anos 2000, consumia 120 ovos ano, agora passou a 260 ovos ano. Certo? Aumentou o consumo muito grande. Isso aumenta porque aumenta por acesso, por melhoria de renda, por tudo isso. Certo? Mas eu não vejo que as medidas implementadas pelo governo, e principalmente nesse tumulto que o governo americano está fazendo aí nessas guerras comerciais, que está procurando travar, porque eu não sei, porque tem semana que se baixa uma norma, mas ela não é aplicada, certo? Depois é adiada e tudo isso. Eu não vejo a medida do governo, eu acho a medida como paliativa. Nós estamos deixando de colocar o dedo na ferida e ver quanto custa, como é produzir e apoiar. Olha, o senhor disse uma coisa bem interessante, que o governo está sendo um primor na hora da arrecadação, isso está batendo todos os recordes de arrecadação. Sim. Agora, pelo andar da carruagem, a impressão que passa para o cidadão comum, mediano, como eu, é de que o governo parece que não tinha um programa de governo, não tinha um projeto, porque ele está agindo na base do improviso.
É tanto que ele baixa uma norma hoje, suspende ela amanhã e está indo empurrando com a barriga. O governo, quando se lançou, ele apresentou um projeto, ele tem um projeto efetivamente? Não, o projeto que eu vi, ele teve aquela, pelo que eu acompanhei, aquela PEC da transição do início, que o Congresso todo apoiou a PEC da transição. O governo teve o apoio para fazer a reforma tributária, que eu ainda hoje, nem eu e nem você, Ninguém sabemos o que é que nós vamos pagar de IBS e CBS, que é a contribuição e o imposto de bens e serviços, que se vende-se, nós estamos acabando com 3 impostos, 2 contribuições, vamos ficar só com uma e uma. Certo? Mas quanto é? Se aprovou uma lei que não se definiu dentro das leis complementares, nem as alíquotas disso. Certo? Nós não sabemos. É um futuro incerto. Incerto. Né? O quanto vai se pagar isso. Eu sei que está lá num segundo mandato do Lula ou num mandato de um próximo presidente da República, a partir de 2027 para frente. Certo? Se fez uma coisa, tentou se vender um marketing de ter conseguido tudo isso, mas ninguém sabe. É uma coisa ainda nebulosa. Certo? Então, você perguntou quem perde e quem ganha. Quem perde somos nós todos, população brasileira. E quem ganha é quem, numa taxa Selic dessa, a dívida do Brasil aumenta, certo? A arrecadação nunca cai e as instituições financeiras ganham muito. E a situação não é promissora. A próxima reunião do Copom, salvo engano, é no próximo mês? Sim. E o juro, a tendência, pelo que foi dito até agora, o próprio Gabriel Galípolo colocou... Aumentar mais um ponto. Mais um ponto. Vamos aumentar chegar, mais um ponto. Beirar aí os 15%. Beirar os 15%. E aí, o discurso que se fazia antes do Galípolo, onde se demonizava o Campos Neto, certo? Mudou por quê agora? Mudou por quê? Eu não entendi. Quer dizer, onde tem-se uma diretoria agora 100% do atual governo. Agora não tem mais ninguém do outro governo. A política do Campos Neto, pelo que se observa, é a política correta. Era a correta, tanto que ela continua com o indicado pelo presidente Lula. As críticas desapareceram, mas o problema continua. Continua. Então o problema continua. Porque o problema, ele é financeiro ou ele é político? Os dois. Os dois, porque não tem como você tomar medidas financeiras, de economia no Brasil, sem avaliar a temperatura política. Nós vemos aí essas novas medidas aí de isenção de faixas de renda no Brasil, que será aplicado no ano que vem, que é o ano da eleição, quer dizer, benéfica com o chapéu dos outros, mas tem gente... Atirando com a pólvora alheia, né? Eu não sei como, se ela for aprovada da maneira... Eu não conheço por interesse o projeto, que ontem eu acompanhava até a divulgação pelos jornais, nem os analistas econômicos sabiam explicar completamente o projeto. Nem sabia explicar. Eu voltava ao tempo do plano cruzado, das tablitas, de tudo, de congelamento de preço, o plano Collor e tudo aquilo, congelamento do dinheiro do povo nas instituições financeiras. Eu me lembrava naquela época que às vezes você não sabia nem explicar como era. Então ontem eu vi muito isso. E não sei como irá tramitar no Congresso, no Congresso Nacional esse projeto, certo? Como ele vai sair daquele Congresso, tá certo? Senador, eu disse que o senhor disse aí que encerrou o seu mandato no dia 31 de janeiro de 2015, eu disse que o senhor deixou o mandato, mas nunca deixou a política, e o que a gente quer saber agora é, o senhor ainda pretende retomar, voltar à política através de um cargo eletivo? Olha, a política, ela está cada vez ficando mais difícil, mais complicada. Eu acho, por a própria situação de legislação política, às vezes a gente tem, eu comparo muito que às vezes a legislação eleitoral no Brasil, eu não conheço a estrutura do judiciário de todos os países, mas eu imagino que só existe justiça, um tribunal superior, uma estrutura eleitoral no Brasil, no mundo. Existem as justiças
em diversos países que têm uma estrutura que eles também acompanham, designado uma questão, os juízes para apurar um determinado pleito. Uma estrutura dentro de um orçamento, né? Específico, é coisa do Brasil. Que eu acho que tinha que ser até juízes também de carreira, mesmo compondo com os superiores do STJ e do STF, mas não há uma reforma efetiva. Até que a reforma, às vezes, eu tive lá no Congresso Nacional e um dos primeiros projetos que eu fiz, e nunca foi nem colocado em pauta, certo? Foi uma reforma política. Em 2007, isso. Você já sugeria isso? Eu questionava 3 senadores para o Estado. Um senador aqui foi criado na ditadura. Nós mantemos um senador da época da ditadura, que foi o senador biônico, onde os militares, naquele momento, vendo que iriam perder, talvez, a Câmara Federal, quiseram manter o Senado Federal. Certo? Então, deu a um senador mais 4 anos de mandato. Então, se criou um senador biônico, mais 8 anos de mandato. Se criou um senador biônico. Então, por que manter esse? Estados Unidos são 2 por estado. Por que aqui não são 2 por estado? Certo? Eu coletei, inclusive, a assinatura, mas muitos que assinaram para que eu desse encaminhamento a essa PEC diziam, olha, Claudino, eu vou assinar aqui, mas na hora da votação eu vou votar contra. Certo? Eu vou votar contra. Então, eu disse, não, mas assine, vamos gerar o debate. Certo? Então, eu fiz um projeto, porque falta a gente projetos, uma legislação eleitoral que ela seja consolidada, que passe anos. Agora está se tentando diminuir a pena da lei da ficha limpa. Diminuir de 8 anos para menos anos. É um debate que está acontecendo. Então, parece regulamento de campeonato de futebol. Cada ano se muda de uma maneira e não há... Apesar de que o regulamento de campeonato de futebol, pelo menos o do Campeonato Brasileiro, já existe há mais de 20 anos. E a legislação eleitoral não tem durado tanto. Muitos casuísmos, né? Muito casuísmo. Então, esse ambiente eleitoral, essa história, quando se criou o fundo eleitoral, quer dizer, nós, o dinheiro público, eu e você, pagamos de ICMS, de imposto de renda, de tudo, termina caindo para financiar campanhas políticas. E, claro, o eleitor fica de olho vidrado naquele recurso. Uma legislação eleitoral onde você afasta um candidato que diz que ele comprou o voto. Então, se há o corruptor ativo, há o corruptor passivo. O eleitor não é penalizado. Quer dizer, se eu comprei, alguém vendeu. Certo? E o que vendeu não tem pena nenhuma. O pau que bate em Chico deveria bater em Francisco também, né? Não é não? Isso é incompreensível. Então, mas isso não me desestimula na missão de contribuir politicamente. Então, eu não fiz nenhum plano, de candidatura. O senhor deixou o PSDB o ano passado e já ingressou Ingressei agora. No Solidariedade. Eu tive uma conversa com o Paulinho, já acompanhava ele. O Paulinho, em 2002, quando o Ciro Gomes foi candidato a presidente da República, e nós tivemos uma reunião no PTB para escolher o vice-presidente da República, que o Ciro Gomes naquela época era do PPS. Nós fizemos a Frente Trabalhista, PPS, PTB e PDT. Certo? Foi o ano que se criou a verticalização para tentar eleger o Serra, e não se conseguiu eleger o Serra, elegeu o Lula. Nós fizemos uma votação para escolher entre os 4 nomes o vice ideal para o Ciro Gomes. Participava uma vereadora de Porto Alegre, a Sônia Santos, participava o Valfridos Maris Guia, que é um empresário muito forte de Minas Gerais e foi deputado e tudo. O Paulinho da Força, eu não me lembro o 4º nome, era um político de São Paulo. E eu fui um dos que defendi lá na época o nome do Paulinho para ser o vice, e foi. Então, sua relação com o Paulinho é de muito tempo. De outrora, né? É de outrora. Então, a gente até relembrou tudo isso na época. Eu ainda não era presidente do PTB, na época, ainda era o ex-deputado Uchoa,
mas eu defendi lá e o Paulinho terminou sendo eleito, como outras pessoas também que defenderam. Então, eu tenho essa, de certo modo, uma proximidade com ele, tenho uma relação muito boa com o deputado Evaldo, que foi eleito comigo em 2010, quando eu fui candidato a governador, e resolvi entrar na Solidariedade. Até o nome é muito bonito, né? O nome de um grande sindicato também no passado. Polonês, do Lech Wałęsa, do né? Lech Wałęsa. Agora, o senhor está afiliado, o senhor pretende se candidatar? Quer voltar ao Senado? Vai buscar uma vaga na Câmara? Se eu fosse candidato, seria mais um cargo legislativo, não majoritário como Senado. Legislativo, porque tem muita gente, inclusive, que acha que o Senado é proporcional, é majoritário. O Senado é majoritário. É legislativo, mas majoritário. É o único cargo legislativo majoritário é o Senado. Todos os outros são proporcionais. Então seria mais legislativo proporcional, mas isso depende muito de uma conjuntura, de formar uma viabilidade de chapa, de ter competitividade disso, para que a gente possa pensar em colocar o nome. Bom, eu queria que o senhor avaliasse um pouco também a política aqui no nosso estado. Nós temos um governador com 2 anos de mandato, um governador que teve uma eleição assim, espantosa, muita gente se espantou com a vitória dele. Ele é um empresário, ele é um político jovem, ele veio com um discurso diferenciado. Eu queria saber, se o senhor avaliasse o discurso do governador e a prática dele nesses 2 anos. O governador é uma pessoa muito inteligente, jovem, de uma boa formação. Ele teve uma atuação e foi muito importante nos 2 governos que ele teve como secretário de Fazenda. Foram 8 anos de secretário. Foi uma experiência nova para ele, mas como você disse, a formação acadêmica, a formação empresarial e tudo, de família e tudo, o credenciou e fez, para mim, foi uma grande revelação como o secretário de Fazenda, chegou até ser presidente do Conselho de Secretários de Fazenda Nacional, né? Então, isso mostra a capacidade, a eloquência, o comportamento dele como conhecedor da área. Teve uma vitória retumbante, acima de todas as expectativas, né? Ganhou no primeiro turno. Na eleição dele, inclusive. Contrariando muitas pesquisas. Na eleição, justamente. As pesquisas se comportaram até de maneira diferente. Minimizaram a vitória dele e na urna, quando se teve o resultado, foi muito mais, a palavra que você usou é muito bom, retumbante. Ela foi realmente muito, muito significativa, a vitória dele. Começou a montar um governo de uma cara diferente, mas depois tem o lado político que amarra também o gestor, de certo modo, com determinadas figuras que talvez faça com que o governo não tenha o 100% do sentimento do gestor, do governador. Inovou no discurso de metas e de projetos ousados. Acho que o Piauí, ele começou, mas o Piauí já iniciou tarde. Por exemplo, do hidrogênio verde. Nós tínhamos Ceará, Bahia, Pernambuco, décadas. O Ceará, décadas à frente de projeto, e o Piauí fazendo uma política em governo anterior do feijão com arroz, do mesmismo, do mais do mesmo, né? Do mais do mesmo, certo? Ele, pelo menos, ousou nisso aí, para que tenha uma capacidade, quer dizer, dentro da articulação política, junto da Assembleia, um apoio como nenhum outro governador nunca teve, um apoio federal, idem, assim, porque a Câmara ele tem 8 deputados dos 10, certo? 2 senadores dos 3 senadores, um governo federal do mesmo partido que ele pertence. Acho que o governo federal está investindo no Estado, nessas duplicações de estrada, mas eu acho que poderia, dentro desse espírito de apoiar um candidato do mesmo partido, já podia ter olhado para o Piauí, talvez, até com os olhos mais condescendentes, de um coração mais aberto, que pudesse aplicar ainda muito mais recursos, fora
do que se aplica. É porque diz assim, mas o Piauí tem quase 1 milhão de pessoas no Bolsa Família. Eu estou falando de investimento, não é de recursos para a sobrevivência, certo? Porque é de piauiense que precisa. Estou falando de investimento. Um investimento extra mesmo. Extra, né? estruturais. Dada a necessidade, a carência do Piauí. Que eu tenho certeza que projetos não faltam na cabeça e no acervo do governo, pelo que eu tenho sabido, de projetos a oferecer para que se busque dinheiro, diferente do governo passado, que não tinha projeto, tinha ofício. Se fazia governo em ofício, se fazia pedidos em ofício, faltava projeto. Nesse governo eu tenho certeza que o governador tem um cuidado para isso. E consegue através de mostrar as ações dele, ser bem avaliado pela população. Pelo menos as pesquisas que mostram uma boa avaliação. A oposição, por outro lado, se desarticulou, de certo modo. Eu não sei como vai se manter aí dentro, oferecer uma chapa para que se discuta o Piauí. É importante que se tenha uma chapa, é importante que se tenha um debate, é importante que se mostre posições diferentes para que, na avaliação política do povo, de homens e mulheres do Piauí, possamos avaliar caminhos, saídas, opções, para que a gente tenha Vamos lá, de 1 a 10 o governador merece quanto? Moço, eu sou o seguinte, a matemática, e o governador é matemático, ela é uma ciência exata. A política é uma ciência social e é difícil você avaliar. E inexata, né? Inexata. Eu acho que a avaliação do governo é feita pela própria avaliação do que se mostra aí de sentimento de pessoas, de instituto estatístico. Eu acho que se o governo tem uma boa avaliação, eu acho que ele tem uma boa nota aí também, uma nota de aprovação dentro do governo, certo? De se aprovar até acima da média, porque normalmente quando eu estudava no colégio, a média era 7, certo? Mas acima da média de 8, ou acima de 8, isso aí. Apesar de que eu acho que não se aplica a ciência exata na ciência social. Verdade. Bom, eu queria saber do senhor agora, para a gente concluir, né? O que o senhor diz para o piauiense que acompanha a sua vida empresarial e a sua vida política para as eleições de 2026? Que efetivamente o senhor diria para eles? Olha, primeiro eu acho que tem que, mais do que nunca, há sempre uma influência, mas mais do que nunca, a influência do cenário nacional nessa eleição de 2026, ela será decisiva. Decisiva por conta desses extremos que se estabeleceu no país. Eu acho que o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele fez uma coisa que há muito não se via no Brasil. Foi tirar a direita do armário. Então ele conseguiu tirar a direita do armário. Porque parece que em função do regime militar, quem era direita, e essa história de direita e esquerda, o que é direita? É aquelas pessoas que defendem o mercado capitalista, entendeu? E o livre mercado, certo? Não deixa de ser democrático, é democrático. Direita não é questão de ser autoritário. Nós vemos regimes de esquerda muito mais autoritários. Isso aí nós vemos o Maduro, nós vemos Cuba, nós vemos o Noriega e outros aí, certo? E são regimes de esquerda, certo? Mas também na esquerda, também voltado à democracia, mas aqueles que têm ao lado da social-democracia, para ser mais diplomático. Então, eu acho que o Bolsonaro fez o livre mercado falar, certo? O livre mercado falar, a direita se posicionar, perdeu-se... Só complementando o seu raciocínio aí. Antes do governo do presidente Bolsonaro, ou antes da campanha do presidente Bolsonaro, o brasileiro não sabia nem o que era a STF, quem eram os ministros do STF. Não se conhecia. Isso tudo veio à tona. Hoje as pessoas sabem nominalmente, sabem nominar um a um dos 11 ministros do Supremo. É uma coisa assim, bem interessante. Isso é democracia. Né? Isso é democracia. Você conhecer suas lideranças
tanto no legislativo, no executivo, quanto no judiciário. Isso é constitucional. Se falam tanto em discurso aí, na harmonia dos poderes, certo? Então tem que ser cada vez mais harmônicos, independentes, mas harmônicos e dentro de um respeito à Constituição. Agora, tem algum poder hoje mais independente que o outro, buscando mais independência? Olha, eu acho que ultimamente o Poder Judiciário tem sido um poder muito, muito ativo, né? Muito ativo, querendo ou não querendo, mas ele tem mostrado por isso também que recebe também as críticas, né, da população que não via, como você mesmo colocou, não conhecia, não via essa atuação tão presente, tão ativa, né, na vida do brasileiro, né? Não sei, era uma coisa assim, quase como divindades, né? Antigamente, agora não, está muito mais nas ruas, se bate boca com a população na rua, aqui em Nova York, em Portugal, e no aeroporto da Itália. Então, ficou uma coisa diferente, o ambiente é outro. O ambiente ficou conhecido até demais, né? Demais. Então, o ambiente é bem diferente. Apesar de que se vai a pagode, se canta, se não sei o quê, não sei. Certo? Então, eu acho tem uma atuação isso não são todos, mas uma atuação diferente aí. Então, eu acho que o cenário de 2026, primeiro, vai ser muito influenciado pelo cenário nacional. O cenário nacional vai depender de decisões judiciárias aí. Quem que pode ser candidato, quem que não pode ser candidato, se vai ter alguma penalização ao ex-presidente, a outros, mas há outros nomes que eu considero ainda com um apoio, tendo ele como cabo eleitoral muito mais forte, na minha opinião, que dentro do cenário político, como o governador Tarcísio de São Paulo, é um candidato fortíssimo, na minha opinião, e outros governadores, como o Ratinho Júnior do Paraná, como o Zema, governador de Minas. Então, o Caiado está muito o Caiado de Goiás, tá certo? Então são candidatos. Eu acho que nunca teve assim na oposição nomes com oferta de nomes tão fortes. Para fechar agora mesmo, uma última pergunta seria: qual foi o recado que o eleitor deu nas urnas quando deixou de fora muitos candidatos do espectro político do presidente da República, elegeu nomes que não imaginávamos que seriam eleitos? Nós temos o caso aqui do lado do Ceará, onde por poucos votos, salvo engano 5.000 votos, um ilustre desconhecido quase leva a prefeitura da capital do Ceará. Aqui em Teresina, o prefeito Silvio Mendes, que perderia a eleição, ganhou no primeiro turno. Qual foi o recado que o senhor entendeu que o eleitor deu? Olha, eu acho que o eleitor ele pode até usar o momento eleitoral em alguma decisão de benefício pessoal, e isso talvez até para o legislativo. Mas para o executivo, ele... É um voto mais consciente? Ele é mais independente. Ele parece que pode se comportar assim, mais flexível nas suas decisões para escolher a votação de um vereador, de um deputado estadual, até de um deputado federal. Mas contraparte para um prefeito, para um governador, até mesmo para um presidente da República, ele, de certo modo, ele é mais preocupado, porque esse é que faz o ovo ficar mais caro, é que faz a gasolina também, o café, é a saúde, a fila do SUS que está aí, uma tabela do SUS que há décadas ela não é reajustada, defasada, né? Defasadíssima. Então você vai marcar uma consulta de SUS, eu vejo aí o suplício, a via crucis de pessoa que está com uma doença gravíssima, mas consulta, um exame daqui a 10 meses, 11 meses, 12 meses, isso é uma coisa maluca. Tá certo? Tá certo que o SUS é um sistema de saúde estudado no mundo. Talvez igual o SUS, só o sistema de saúde inglês. Certo? Agora, a saúde no mundo todo é muito caro.
Agora, mas se propõe a fazer e dar uma assistência à população que precisa, tem que se fazer, no mínimo, dignamente, para que se respeite as pessoas. Então, essas decisões que afetam a vida das pessoas, que é o gestor, é o executivo, parece que o eleitor, ele parece ter um filtro mais fino para a sua decisão. Ele pode ser influenciado, ou se fazer de influenciado numa votação de legislativo, mas esse recado ele demonstrou. O próprio partido do governo, que tinha ao entrar nessa campanha, não tem todos os números, 30, 40 prefeituras, atingiu, vamos dizer, 200, em 5.570 municípios do Brasil. Então, você vê, e não deixou de ter muito candidato. Tiveram muitos candidatos no Brasil. Mas você vê como o eleitor se comporta nesse momento de escolher o executivo. Daí o seu discurso de dizer que a eleição de 2026 vai ser reflexo do que vai acontecer até lá. Eu acho. Esse é o comportamento no mundo. No mundo, porque até hoje nós vemos até a atuação do presidente americano preocupado em influenciar na Argentina, preocupado em influenciar no Brasil, tendo relações complicadas na Colômbia, buscando um acordo de comércio no Peru, enfim, há um outro olhar, que eu já não via há outro tempo. É um fator novo na política nacional e internacional. Internacional. Então, eu já não via há algum tempo, certo? Já não via, apesar de decisões e vontades muito polêmicas em relação à Groenlândia, Canadá e Canal do Panamá. Então, mas são coisas assim que a gente não sabe que cenário hoje quem tentar ser aqui a mandinar vai errar. Esse exercício de futurologia aí está complicado. Muito difícil. Bom, eu queria dizer para você que está nos assistindo que você, se não for ainda inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as nossas notificações e nos ajude na audiência nesse meio da internet, que é fazendo o quê? Compartilhando o link dessa entrevista. Manda para o Piauí, para o Brasil, para o mundo, a opinião do senador João Vicente Claudino, as ideias dele, as análises dele, porque nós precisamos de opiniões divergentes sempre, tá bom? Senador, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, por falar com a gente sem se esquivar das nossas perguntas. Muito obrigado. De maneira alguma, Douglas. Eu nunca gostei de me esquivar. Eu sempre sempre busquei responder a tudo, né? E quero dizer, é um prazer grande lhe rever e ter esse contato. Eu sou um admirador seu. Aliás, já é a segunda vez que o senhor vem aqui na minha gestão, aqui na minha apresentação. Sou um admirador seu e queria aqui parabenizar o Business Cast, o MOVE, todo esse sistema, que eu acho que ela democratiza a informação, leva uma informação diferente, um sentimento diferente para a entidade de classe que busca fazer uma comunicação cada vez mais aberta, real e próximo das pessoas. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Até lá.